Vamos aqui iniciando então o nosso trabalho de hoje, Revista Espírita, mês de maio de 1861, o artigo Fenômenos de Transporte. Hoje é um estudo bem técnico e também aqui vai trazer para nós informações bastante interessantes sobre esse tipo de fenômeno provocado então pelos espíritos de transporte de objetos, né, de um local para outro. Kardec vai fazer uma introdução interessante, que ele vai, como era necessário naquela época, primeiro chamar a atenção das pessoas sobre a realidade do mundo espiritual através dos fenômenos. E aí então, hoje é muito diferente, né? Porque passado esse tempo todo, hoje nós temos, né, muita informação, temos muitos exemplos, temos inclusive médiuns, né, como Chico, como Divaldo, Dona Ivone e tantos outros médiuns, né, que trabalharam bastante em prol da doutrina espírita, fazendo com que o mundo espiritual se tornasse real para todos nós a partir do exemplo que eles mesmos davam. Nessa época de Kardec era diferente. Não havia esses trabalhadores que eram conhecidos publicamente. Portanto, os fenômenos eram necessários, essas reuniões eram necessárias. E aí entrava, no ponto que eu queria tratar com vocês agora, num ponto importante, porque naquele tempo também do século XIX, era muito comum as pessoas se entreterem, porque era o que tinha naquele momento, se entreterem com apresentações, especialmente de ilusionismo. Então, aquilo que Kardec chama de prestidigitação é o atual ilusionismo que nós temos hoje, né? Esses truques que são feitos em shows, em apresentações, que naquela época locavam, então, teatros para fazerem essas apresentações. E aí procuravam ali, de todas as formas, né, cortar as pessoas, amarrar as pessoas, como foi o caso de Ondine, usando a eletricidade como também objeto ali, como elemento, né, do espetáculo. E aí também começaram também a trazer, exatamente pela presença do espiritismo começando a aflorar naquela sociedade, começaram também a trazer fenômenos espirituais ou ditos espirituais para os shows de ilusionismo. Então Kardec ele vai aqui explicar para nós, antes de falar sobre o fenômeno, ele vai tratar aqui de todos os cuidados que se precisa ter para evitar que um truque, né, uma brincadeira, acabe se tornando, né, um fenômeno que na verdade não aconteceu. Então ele procura sempre trazer essa prevenção para tomar todos os cuidados, para ver as pessoas que estão participando, para analisar as circunstâncias em que o fenômeno acontece. No nosso caso hoje, a gente já vai direto aqui, né, quando a gente faz a leitura, a gente não tem essa preocupação, primeiro porque o fenômeno de transporte, ele era necessário, mais uma vez, para poder despertar a curiosidade das pessoas. E nós percebemos, né, já conversamos sobre isso, né, bom dia, Marion. Então nós já conversamos sobre isso. Não somente o Mr. M, né, o soldado. Tinha também, né, qual é o nome dele? Aquele americano famoso também. Eu me esqueci o nome dele. Que era também ilusionista, que passava na televisão e tudo mais. Bom, vocês vão lembrar. Né? Nossa, mas ele é tão conhecido. David Copperfield, obrigado, mano. O próprio. Então ele começou, né, nos anos 80, depois veio nos anos 90 Mr. M e assim vai. Mas o detalhe é que quando a gente fala, né, sobre esses cuidados todos, né, então nos tempos de hoje, aliás, do surgimento do espiritismo para cá, várias foram as fases em que o despertar das pessoas para o mundo espiritual foi transitando. Né? Então, assim, começamos com as mesas girantes, como nós já vimos, fenômenos de transporte que aconteciam eventualmente em alguns grupos, já que era um fenômeno raro. Depois nós chegamos ali na parte das psicografias, depois entramos nas cirurgias espirituais, daquelas que apareciam na televisão, com colheres, sangue, canivete, aquelas coisas bizarras, né? Depois nós entramos na parte da música e da arte.
que aí já começou a trazer para nós uma visão mais sensível, e não daquele impacto, daquele choque como acontecia antes. Então a gente vai ver Kardec aqui tomando cuidado para chamar a atenção das pessoas, né, para não se deixarem levar por qualquer tipo de espetáculo, dizendo, né, que era ou um tipo de manifestação espiritual ou mesmo um fenômeno de transporte. Então vamos lá, começando aqui então a nossa leitura para a gente acompanhar o raciocínio de Kardec. Ele vai trazer para nós algumas explicações, depois ele vai apresentar para nós uma carta que ele recebeu de um espírita de uma outra região contando uma experiência como essa, e depois ele vai trazer para nós uma entrevista feita na sociedade com espíritos que participaram desses fenômenos. Então vamos lá. Esse fenômeno é, sem contradita, um dos mais extraordinários entre os apresentados pelas manifestações espíritas, e também um dos mais raros. Lembrando que fenômeno de transporte não é apenas uma movimentação de objeto dentro de um ambiente, é trazer de fora desse ambiente um objeto e materializá-lo naquele lugar, né? Consiste no transporte espontâneo de um objeto que não existe no local em que nos encontramos. Nós já o conhecíamos há muito tempo, por ouvir dizer, mas como há pouco nos foi dado testemunhá-lo, podemos agora dele falar com conhecimento de causa. Kardec então começa já a chamar a atenção sobre os truques, as ilusões que são feitas, as farsas para chamar a atenção em torno desse fenômeno. Em consequência, faz-se necessário que nos guardemos contra a trapaça. Sabe-se até onde pode ir a arte da prestidigitação, no caso de experiências desse gênero. Mas sem se haver com gente do ofício, poder-se-ia facilmente ser enganado por uma hábil manobra. A melhor de todas as garantias está no caráter, na honorabilidade notória, no desinteresse absoluto da pessoa que obtém semelhantes efeitos. Em segundo lugar, no exame atento de todas as circunstâncias em que se produzem os fatos. Enfim, no conhecimento esclarecido do Espiritismo, único que pode descobrir o que seria suspeito. Então, assim, as farsas em torno dos fenômenos espirituais não aconteceu apenas, né, dentro do Espiritismo. Aconteceu também em outras religiões, como, por exemplo, a produção de milagres, transes mediúnicos, tanto para bons espíritos, anjos e outras entidades elevadas do mundo espiritual, como também para manifestações de espíritos considerados demoníacos e tudo mais, né? Então nós vamos encontrar milagres, curas, manifestações em todos os tempos, né, e em todas as sociedades. Aqui nesse caso, então, o Espiritismo não é isento desse tipo de situação. Dissemos que o fenômeno é um dos mais raros, e menos que os outros, talvez não se produza à vontade e no momento certo. Algumas vezes, embora raramente, pode ser provocado, mas na maioria das vezes é espontâneo. Portanto, quem quer que se vanglorie de obtê-lo à vontade e à hora marcada, pode, sem temor, ser taxado de ignorante e suspeito de fraude, principalmente se nele se misturar o menor motivo de interesse material. Um médium que tirasse um proveito qualquer de sua faculdade pode realmente ser médium, mas como essa faculdade está sujeita a intermitências e os fenômenos dependem exclusivamente da vontade dos espíritos, que não se submetem ao nosso capricho, resulta que o médium interessado, para não se atrapalhar ou para produzir mais efeito, conforme as circunstâncias, chama a astúcia em seu auxílio, porque para ele é preciso que o espírito haja de qualquer maneira. Caso contrário, este é substituído pela esperteza do médium, que por vezes se oculta sob os mais simples disfarces. Então Kardec faz então para nós essa introdução, chamando a atenção sobre as prevenções que precisam ser tomadas para evitar, né, que o interesse pessoal ocupe, né, o lugar de uma manifestação real. E aí a gente vai lembrar sempre também que, como Kardec, o próprio trabalho dele mostrou isso, no início, então, ele
começou a avaliar as mesas girantes, que eram um fenômeno bastante popular naquela época, e observando o fenômeno, ele extraiu então o fundo filosófico daquilo tudo. Ou seja, a mesa não era simplesmente uma mesa se mexendo, mas era um espírito se mexendo, e aí então ele começou a explorar, como nós já estudamos, quem são, de onde vieram, em que condições se encontram, quais são as suas intenções, e depois fazendo um paralelo com a própria vivência de todos nós aqui antes do fenômeno da morte, para depois chegar a essa conclusão que esses espíritos, essas consciências que se manifestavam, eram os homens que morreram. E, portanto, nós, vivenciando essa experiência da morte, estaremos também no plano espiritual dentro das próprias condições que nós criamos. Então esse foi o resultado, o fundo filosófico que ele conseguiu extrair daquele fenômeno. Mas, de um modo geral, a gente vê que os fenômenos são observados apenas pelo espetáculo. Então uma psicografia, ela chama muito mais atenção pelo fenômeno da psicografia do que pelo conteúdo. Uma manifestação física chama muito mais pelo espanto que ela provoca do que pelo fundo filosófico que ela poderia extrair. O que deseja aquele espírito? Qual é a sua intenção? Qual é a sua condição? Ninguém pensa nisso, apenas diz, olha, eu vi um objeto se movendo. Então, por isso, de tempos em tempos, né, nós passamos ali, então, observando essas fases que foram acontecendo, fases essas que foram mostrando, né, que os fenômenos ainda eram necessários para chamar a atenção das pessoas. Bom dia, Ajuda. Vamos lá. Feita essas reflexões preliminares, que tiveram por fim pôr em guarda os observadores, vamos voltar ao nosso assunto. Mas antes de falar do que nos concerne, julgamos dever relatar a carta seguinte que nos foi enviada de Orleans a 14 de fevereiro último. Então diz aqui a carta. Senhor, é um espírita convicto que vos escreve esta carta. Os fenômenos que ela relata são raros, devem servir ao bem de todos e já levaram à convicção várias pessoas que nos cercam e que os testemunharam. O primeiro fato passou em 1º de janeiro de 1861. Uma de minhas parentas, que possui em supremo grau a faculdade mediúnica e a ignorava completamente antes que eu lhe tivesse falado do espiritismo, via algumas vezes sua mãe, mas tomava o fato como uma alucinação e tratava de a evitar. No dia 1º de janeiro último, por volta das 3 horas da tarde, viu-a novamente. O sobressalto que ela e o marido experimentaram, embora este nada visse, impediu-a de se dar conta de seus movimentos. Alguns minutos depois, entrando novamente nesse aposento, seu marido viu sobre a mesa um anel, que a esposa reconheceu perfeitamente como sendo o anel da mãe dela, que a própria filha havia posto no dedo da genitora quando da morte desta última. Alguns dias mais tarde, como aquela senhora, sofresse de sufocação, a que era sujeita, aconselhei a seu marido que a magnetizasse, o que ele fez. Lembrando que Kardec era um estudioso do magnetismo animal, que Mesmer, no século XVIII, estudou, pesquisou e difundiu também. Então Kardec era um magnetizador antes de ser, né, o codificador do espiritismo. Então, nesse caso, ele recomendou a magnetização para que essa senhora, né, a esposa dessa pessoa, essa parenta, né, fosse então tratada. O que ele fez? A cabo de 3 minutos, ela adormeceu profundamente e a lucidez foi perfeita. Olha, interessante, né, o sono magnético aqui nesse caso, né, ela entrou em transe provocado pelo magnetismo. Então ela disse ao marido que a sua mãe lhe havia trazido o anel para lhe provar que está com eles e que vela por eles. Seu marido lhe pergunta se ela vê a filha morta há 8 anos, com 2 anos de idade, e se esta lhe pode trazer uma lembrança. A sonâmbula responde que ela está lá, assim como a mãe de seu marido.
que no dia seguinte lhe trará uma rosa e que ele a encontrará sobre a escrivaninha. O fato realizou-se. A rosa murcha estava acompanhada de um papel sobre o qual estavam escritas as palavras: a meu querido papai, Laura. 2 dias depois, sono magnético. O marido pergunta se poderia receber cabelos de sua própria mãe. Seu desejo é executado no mesmo instante. Os cabelos estão sobre a lareira. Depois, 2 cartas foram escritas espontaneamente pelas 2 mães, a mãe dela e a mãe dele, as 2 desencarnadas. Chego a fatos que se passaram em minha casa. Então, esse senhor que escreve, conta primeiro a experiência vivida por essa parenta, né? Agora ele conta aquilo que ele viveu na casa dele com a família. Após um estudo sério de vossas obras sobre o Espiritismo, veio-me a fé, sem que tivesse visto um único fato. O livro dos médiuns me havia incitado a tentar escrever, mas sem nenhum resultado. Aqui a gente vai lembrar que Kardec, quando ele fala sobre a psicografia, ele incentiva as pessoas, né, a experimentarem, a tentarem se avaliar se tem ou não a capacidade de produzir esses textos. Então ele falava, né, que você se senta à mesa, você coloca um papel, segura um lápis e fica aguardando, fazendo ali a sua prece, aguardando que esse exercício contínuo possa iniciar a capacidade de psicografia da pessoa, né? Então, na verdade, ele não se torna médium. A mediunidade começa a se manifestar. E Kardec ainda diz, né, se você durante um tempo, durante algumas semanas, tentou e não aconteceu nada, então desista porque você não é médium. Então foi o que ele vivenciou aqui, né? Quando ele coloca, o livro dos médiuns me havia incitado a tentar escrever, mas sem nenhum resultado, né? Então foi a essa referência que ele trouxe para nós aqui. Bom dia, abraço. Persuadido de que nada obteria sem a presença da pessoa da qual falei acima, no caso essa familiar dele, pedi-lhe que viesse a Orleans, assim como o marido. Segunda-feira, 11 de fevereiro, 10 horas da noite, sono magnético e êxtase. Ela vê junto de si e de nós os espíritos que a acompanharam e tinha prometido acompanhá-la. Pergunto qual seria a médium. Pergunto se eu seria médium escrevente. Ela responde: sim, dentro de 15 dias. Acrescenta que no dia seguinte escreverá por intermédio de sua mãe para convencer um de meus amigos, rogando-me que o traga comigo. No dia seguinte, dia 12, 8 da manhã, sono. Olha só que interessante, né? Então, 10 horas da noite, 8 horas da manhã, então ele ia fazendo testes, né? Era aquele curioso mesmo para fazer o fenômeno acontecer e para observar isso tudo. Embora ele tenha dito lá em cima que ele já estava convencido da realidade do mundo espiritual e também dos princípios da doutrina espírita, apenas fazendo a leitura dos livros de Kardec, depois que os fenômenos começaram a ser observados. Então, 8 horas da manhã, sono. Perguntamos se lhe devemos dar um lápis. Não, disse ela. Minha mãe está perto de ti e escreve. Sua carta está sobre a lareira. Vou até lá e encontro um papel dobrado contendo essas palavras: crede e orai, estou convosco. Isto é para vos convencer. Disse-me ainda que nesta noite eu poderia tentar escrever, com sua mão posta sobre a minha. Eu não ousava esperar tal resultado. Entretanto, escrevi essas palavras. Só um instantinho. Escrevi essas palavras: crede, vou voltar. Não esqueçais o magnetismo. Não demoreis muito tempo. Minha parenta devia partir no dia seguinte. À noite escrevemos isto.
A ciência espírita não é uma brincadeira, é verdadeira. O magnetismo pode conduzir a ela. Orai e invocai aqueles que o coração vos disser. Não fiqueis mais por muito tempo. Catarine. Era o nome da mãe. Ordenaram-me várias vezes que vos escrevesse esses fatos. Fui até censurado por não havê-lo feito antes. Aliás, ela me disse que poderíeis ter a prova do que vos digo e que sua própria mãe iria vos confirmar os fatos, se a chamasseis. Recebei, etc. Aí ele faz a despedida, né? Recebei os mais cordiais cumprimentos, tal. Kardec, então, aqui ele começa a analisar. Essa carta relata dois fenômenos notáveis, o dos transportes e o da escrita direta. A propósito, faremos uma observação essencial. É que quando o marido e a mulher obtiveram os primeiros resultados, estavam sós, preocupados com o que lhes pudesse acontecer, e não tinham o menor interesse em se enganarem mutuamente. Em segundo lugar, o transporte do anel, que havia sido enterrado com a mãe, é um fato positivo que não podia ser resultado de uma trapaça, pois não se brinca com essas coisas. Vários fatos da mesma natureza nos foram relatados por pessoas que gozam da nossa inteira confiança e que se passam em circunstâncias também autênticas. Mas eis um que de todos, de que fomos 2 vezes testemunha ocular, assim como vários membros da sociedade. A senhorita VB, jovem de 16 ou 17 anos, é excelente médium escrevente e, ao mesmo tempo, sonâmbula muito clarividente. Durante o sono, ela vê principalmente o espírito de um de seus primos, que por diversas vezes já lhe havia trazido diferentes objetos, entre os quais anéis, bombons em grande quantidade e flores. É sempre necessário que ela esteja adormecida cerca de 2 horas antes da produção do fenômeno. Aqui só para lembrar, Kardec ele vai pegar esse fato que ele está narrando agora e ele vai inserir lá no Livro dos Médiuns, no capítulo que trata, no capítulo 5, manifestações físicas espontâneas, onde ele vai tratar, só para a gente lembrar aqui, de ruídos, barulhos e perturbações, lançamento de objetos. A gente vai estudar aqui, Kardec vai fazer uma referência do espírito da rua Desnoyers, que jogava pedras, né, na vidraça, no telhado, acertando pessoas dentro de casa, e depois aqui no final, no terceiro item desse capítulo 5, o fenômeno de aporte ou transporte. E ele vai fazer uma menção, vai inclusive inserir algumas passagens desse artigo também, para poder complementar, né? Inclusive trazendo também a orientação de Erasto, que era considerado um dos espíritos mais esclarecidos, né, que auxiliavam Kardec nas investigações a respeito da mediunidade. Erasto então vai comentar sobre esse espírito aqui que se manifesta. Observação esta de Erasto, que não tem aqui na Revista Espírita, tem apenas lá no Livro dos Médiuns, né? Então, eventualmente a gente pode passar por lá quando terminarmos aqui para ver o que Erasto fala sobre esse espírito, que é esse primo dessa adolescente que é a médium. Vamos lá. Então, é sempre necessário que ela esteja adormecida cerca de 2 horas antes da produção do fenômeno. A primeira vez que assistimos a uma manifestação do gênero, houve o transporte de um anel que lhe foi colocado na mão. Para nós que conhecíamos a jovem e seus pais, gente muito honesta, não havia motivo de dúvida. Mais uma vez aqui Kardec sempre chamando atenção por questão de honestidade, para evitar qualquer tipo de trapaça e tudo mais, né? Então, infelizmente, por mais bem intencionado que os espíritos estivessem e estão ainda para se comunicarem, ainda existe por parte dos encarnados essa vontade de fazer uma simulação, de enganar, coisas da natureza humana ainda em que nós nos encontramos, né? Nesse estágio em que nós nos encontramos. Então, gente muito honesta, não havia nenhum motivo de dúvida. No entanto, confessamos que para os estranhos,
A maneira pela qual isso se passou era pouco concludente. O mesmo não ocorreu na outra sessão. Após 2 horas de sono prévio, durante os quais a jovem sonâmbula ocupou-se de coisas muito interessantes, conquanto estranhas ao nosso objetivo, o espírito apareceu-lhe com o ramo de flores, visível apenas para ela. Não foi senão após muito tempo, estimulado por ardente desejo e provocado por incessantes pedidos, que o espírito fez cair a seus pés um ramo de açaflor. A moça não se deu por satisfeita. O espírito tinha ainda algo que ela queria. Novas súplicas durante cerca de meia hora, depois do que um maço de flores, maço de violetas, envolvidas por musgo, apareceu no soalho. Algum tempo depois, um bombom, grande como um punho, caiu ao seu lado. Pelo gosto, reconheceram tratar-se de conserva de abacaxi, que parecia ter sido amassada nas mãos. Tudo isso durou cerca de 1 hora, e durante esse tempo, a sonâmbula esteve constantemente isolada de todos os assistentes. Seu próprio magnetizador manteve-se a grande distância. Mais uma vez aqui Kardec explicando, para o público leitor da Revista Espírita em que circunstâncias o fenômeno aconteceu, para que eles então entendessem, que era realmente um evento real que tinha acontecido e não uma simulação, sempre com esse cuidado. Nós estávamos colocados de maneira a não perder de vista um único movimento e declaramos sinceramente que não houve a menor coisa suspeita. Nessa ocasião, o espírito, que se chama Leon, prometeu vir à sociedade para dar as explicações que lhe fossem pedidas. Evocamo-lo na sessão da sociedade de 1º de março, simultaneamente com o espírito da senhora Catherine, que se havia manifestado em Orleans. Eis a conversa que se seguiu. Então vamos lá agora à entrevista que Kardec fazia. E esse era o bacana do método de Kardec. Ele observava, pegava relatos, evocava os espíritos, evocava os instrutores da sociedade para explicar o fenômeno, para compor toda essa obra que fala sobre mediunidade. Isso que é bem importante do trabalho que ele fazia. Evocação da senhora Catherine. Estou presente e pronta a responder. Dissestes à vossa filha e à vossa parenta de Orleans que viríeis confirmar aqui os fenômenos que elas testemunharam. Ficaremos muito contentes se recebermos vossas explicações a respeito. A princípio, eu perguntaria com que objetivo insistisses tanto para que me escrevessem relatando esses fatos. Aí vamos lembrar aqui que esse senhor que escreve para Kardec dizendo que cobravam dele para que ele relatasse tudo isso tanto quanto possível, o quanto antes, com tão rápido quanto possível, para que Kardec tivesse conhecimento desses fatos. O que eu disse, estou pronta a fazê-lo, pois a vós é que mais se deve instruir. Eu havia dito a meus filhos que vos comunicassem essas provas, tendo em vista a propagação do Espiritismo. Kardec. Há poucos dias fui testemunha de fatos análogos e vou pedir ao espírito que os produziu a gentileza de vir, nesse caso o primo daquela moça. Tendo podido observar todas as fases do fenômeno, espero dirigir-lhe várias perguntas. Peço que vos unais a ele para completar as respostas, caso necessário. Farei o que me pedis. Com os dois haverá mais clareza e precisão. Evocação agora de Leon, o primo da moça. Eis-me pronto a cumprir a promessa que vos fiz, Senhor. Observação. Muito frequentemente os espíritos se eximem de nossas fórmulas de polidez. Este oferece a particularidade de servir-se sempre da palavra Senhor toda vez que o evocamos. Então, como foi colocado, os espíritos costumam tratar com igualdade os encarnados com quem eles conversam, mas esse espírito em especial sempre chamava Kardec por Senhor.
Peço-vos digais por que esses fenômenos só se produzem durante o sono magnético do médium. Isso se deve à natureza do médium. Os fatos que produzo, quando o meu está adormecido, poderiam igualmente produzir-se em estado de vigília. Por que fazeis esperar tanto tempo o transporte de objetos? E por que excitais a cobiça do médium, exasperando seu desejo de obter o objeto prometido? Esse tempo é-me necessário para preparar os fluidos que servem ao transporte. Quanto à excitação, é apenas para divertir os presentes e a sonâmbula. Esse texto aqui ele está, mais uma vez, lá no Livro dos Médiuns. Eu tinha pensado que a excitação poderia produzir mais abundante emissão de fluidos da parte do médium e facilitar a combinação necessária. Vós vos enganastes, Senhor. Os fluidos que nos são necessários não pertencem ao médium, mas ao espírito, e em certos casos pode-se mesmo prescindir-se deles, e o transporte ocorrer imediatamente. A produção do fenômeno se deve à natureza especial do médium? Poderia dar-se por outros médiums com os quais, com mais facilidade e presteza? A produção se deve à natureza do médium e só pode realizar-se com outros de natureza correspondente, ou seja, médiums de efeitos físicos, né? E não qualquer outro médium para poder fazer com que o fenômeno aconteça. Quanto à prontidão, o hábito que adquirimos, correspondendo muitas vezes com o mesmo médium, nos é de grande valia. Então aqui vai entrar também naquela parte em que da afinidade que existe entre o médium e o espírito. Enquanto existe aquele momento de aproximação em que se estabelece aquela afinidade fluídica e também de interesses, né, aquela facilidade, aquela afinidade moral, afinidade de interesses, afinidade fluídica, aí então os fenômenos vão acontecendo com muito mais rapidez. Mas enquanto isso não acontece, é como se fosse uma transmissão de rádio ou de televisão, né, se nós pensarmos ainda nas transmissões por antena, na televisão, é quando a sintonia ainda se estabelece, a imagem aparece ali, né, com interferências, com ruídos, até o momento em que a imagem fica perfeitamente limpa, quando então a sintonia se estabelece. Por isso é interessante ele perceber isso. E não apenas com relação aos fenômenos físicos, mas também aos fenômenos intelectuais, como é o caso, por exemplo, da psicografia. A afinidade entre o médium e o espírito é o que vai facilitar a transmissão da mensagem que vai ser psicografada. Né? Aqui na sala vocês mesmos já perceberam isso, né? A facilidade ou dificuldade dos espíritos de se comunicarem. Bom dia, embaixador. Por isso, mais uma vez, né, quanto à prontidão, ou seja, a rapidez com que o fenômeno acontece, o hábito que adquirimos, correspondendo muitas vezes com o mesmo médium, nos é de grande valia. Né? Então, a transmissão do pensamento, né, e a conexão, né, o meio com que esse pensamento é transmitido. Nesse caso, né, o próprio fluido e também a docilidade do médium, digamos assim, para poder fazer com que o espírito tenha essa facilidade de transmitir a sua mensagem. A natureza do médium deve corresponder à natureza do fato ou à do espírito? Faça mistério que corresponda à natureza do fato e não à do espírito. Então, aqui mais uma vez, né, sobre o tipo de fenômeno. Então, não é pelo fato de um médium psicógrafo, ter essa facilidade que, trocando de espírito, ele passa a provocar um fenômeno de efeito físico. Então, isso acontece desde que o médium tem essa capacidade. A influência das pessoas presentes tem algum significado? Aí nós vamos falar então daqueles que acompanham o fenômeno. E aí então o espírito responde aqui de uma forma bem interessante, né? Quando há incredulidade e oposição, podem prejudicar bastante. Preferimos fazer nossas provas com crentes e pessoas
versadas no Espiritismo. Mas como isso, não queremos dizer que a má vontade possa paralisar-nos completamente. Então já falamos sobre isso também, inclusive Kardec já abordou várias vezes isso na revista, quando ele falava sobre as reuniões públicas que aconteciam na sociedade e das manifestações espirituais que aconteciam durante essas reuniões. Então que às vezes o público presente não era aquele público interessado no espiritismo, mas era aquele público, ou pelo menos ali alguns participantes do público, interessados ali em encontrar as falhas, encontrar a farsa naquele fenômeno. Então, quando nós falamos em termos de afinidade mental, afinidade de interesses do público, pode acontecer essas interrupções, esses obstáculos que podem ser colocados. Mas como o Espírito coloca, essa má vontade, apesar dessa má vontade, ela não pode paralisar ali a vontade do Espírito. Vai exigir dele ali, claro, né, um esforço maior para a produção, e quando nós falamos esforço, nós temos ali, né, a palavra esforço vem de força, e a nossa ideia de força é que o Espírito estaria fazendo mais força para produzir o fenômeno. Na verdade não, na verdade ele precisa ali, né, uma concentração maior, né, uma manipulação de fluidos diferentes para bloquear essas energias que trazem essas interferências, né? Então a gente vai lembrar sempre que ainda temos essa ideia de que o Espírito faz mais ou menos força para fazer um fenômeno, coisa que não é necessário, porque não é uma questão muscular que tem no mundo espiritual, né? Mas é uma questão fluídico-energética, e aí sim é o que leva em conta, que deve ser levado em conta. E continua. Aqui só há crentes e pessoas muito simpáticas. Há algum empecilho em que o fato ocorra? Sim, aquele para o qual não estou preparado nem disposto. Então o Espírito pode colocar que ele não estaria em condições naquele momento. Estaríeis num outro dia? Sim. Poderíeis fixá-lo? Um dia em que nada me pedirdes, eu virei de improviso surpreender-vos com um bonito ramo de flores. Talvez haja pessoas que preferissem bombons. Se há gastrônomos, também podem ser contentados. Creio que as mulheres que não desdenham as flores gostarão ainda mais dos bombons. A senhorita VB precisará ficar em estado sonambúlico? Farei o transporte com ela desperta. Nada bobo, né, Brás? Eu também prefiro. Onde pegastes as flores e os bombons que transportastes? As flores eu as colho nos jardins, onde me agradam. Mas e os bombons? O comerciante não lhes nota a falta? Eu os pego onde me apraz. O comerciante nada percebe, porque ponho outros no lugar. Então ainda tem esse detalhe, né? Que lá também no Laboratório do Mundo Invisível, no Livro dos Médiuns, Kardec também fala sobre essa questão dos espíritos produzirem determinados tipos de fenômenos em prejuízo para os encarnados, transportando um objeto em que o encarnado, que é detentor desse objeto, vai sentir falta. Pegar, por exemplo, né, flores ou bombons de um determinado local, porque o espírito não cria nesse momento, embora no Laboratório do Mundo Invisível é orientado que o espírito pode criar se ele desejar. Inclusive Kardec fala sobre uma alimentação, ele fala sobre venenos, né? Se seria possível o espírito criar um veneno para afetar o encarnado, a resposta é que sim, ele poderia, mas ele não tem permissão para isso. A forma como essa hierarquia acontece no plano espiritual, para nós já é desconhecido, porque o espírito que deseja fazer o mal, para ele seria muito fácil fazer isso para poder prejudicar. Mas por que isso não é permitido? Como é que ele pode respeitar essa autoridade sobre ele, né? Então, ele já entra ali em detalhes que a gente não compreende. O Fabi colocou, né? Eu também, né, meninos? Fiquei até com vergonha, mas fiquei pensando como serão esses bombons em termos de sabor, né? Já pensaram? Aqui foi colocado como se fosse abacaxi em conserva, né? Então, naquele recheio de abacaxi saboroso. Mas vamos lá, né? Então, esse detalhe, né, do prejuízo que isso pode causar aqui para os encarnados. Mas e os anéis? Têm um valor. Onde os pegastes?
Isso não prejudica aqueles de quem os tirastes? Tirei-os de lugares de todos desconhecidos, e de modo que ninguém possa sofrer qualquer prejuízo. Então aqui também esse cuidado, né? Esse respeito do espírito, né? Depois até nisso, né, Fabi? Né, vamos lá. É possível trazer flores de outro planeta? Não, a mim não é possível. Outros espíritos o poderiam? Sim, há espíritos mais elevados do que eu que podem fazê-lo. Quanto a mim, não posso encarregar-me disto. Contentai-vos com o que vos trago. Aqui lembrando que toda essa conversa veio através da psicografia, né? Como a gente via, como era trabalhoso para Kardec naquela época, fazer esse trabalho, né? Fazer aqui essa tarefa de trazer a conversa dos espíritos. Isso porque, mais uma vez, aí a gente já traz uma especulação da nossa parte, que era necessário essas psicografias, para que as conversas ficassem registradas e depois divulgadas. Se fosse através da psicofonia, ele tentaria fazer uma transcrição e provavelmente perderia muita coisa, já que não dispunha naquela época de equipamentos de gravação, né? Então, a psicografia era muito necessária. Mas aí a gente pode pensar quanto tempo demorava uma sessão dessa, que poderia demorar numa conversa de 5, 10 minutos, ficava 1 hora inteira escrevendo. Então faz a pergunta, o espírito vai psicografando, aí faz a leitura, depois faz outra pergunta e assim vai, né? Então a conversa não fluía com tanta naturalidade como acontece hoje. Apesar de que naquela época também acontecia, né? Claro, psicofonia também acontecia, tanto que Kardec fala dos médiuns escreventes e dos médiuns falantes, né? Mas grande parte do trabalho vinha como psicografia. Poderíeis trazer flores de um outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo? Desde que sejam da Terra, posso. Como introduzistes esses objetos outro dia, já que a sala estava fechada? Fi-los entrar comigo, por assim dizer, envoltos em minha substância. Quanto a vos falar mais longamente, isso não é explicável. Né? Então aqui já não pode trazer tantos detalhes assim. Mas quando ele coloca, né, por assim, envoltos em minha substância, aí realmente é algo que só pegamos ali na teoria, mas entender como isso acontece mesmo acaba sendo bem complicado. Kardec explica isso no Livro dos Médiuns. A senhora Catarine agora, né? Caterine. Considerando-se que o anel que trouxestes à vossa filha estava enterrado convosco, como o obtivestes? Retirei-o da terra e o trouxe à minha filha. Agora, Leon, como tornastes visíveis esses objetos que, um instante antes, eram invisíveis? Tirei a matéria que os envolvia. Então, ali também mais um processo mais técnico, né, do espírito. Envolver o objeto com esse fluido como que se desmaterializasse, fosse transportado e depois retomasse a sua natureza anterior. Poderíeis fazer desaparecer esses objetos que transportastes e os transportar novamente? Assim como os trouxe, posso levá-los à vontade. Eu me lembro de uma passagem do Chico, num artigo que foi escrito sobre ele, que ele queria, se fosse possível, né, que os espíritos dessem uma prova sobre esse fenômeno de transporte. Então eles tinham uma pequena flâmula, uma pequena bandeirinha. Essa bandeirinha foi desmaterializada, tempos depois voltou materializada e voltou assinada por vários espíritos. Né? Então, quer dizer, não apenas desmaterializaram e materializaram, como ainda trouxeram a assinatura das entidades ali envolvidas naquele processo. Algo muito curioso e realmente muito impressionante. Vamos lá. Ontem, e o Espírito retifica escrevendo, quarta-feira, exatamente, quarta-feira o médium vos pediu tomar uma tesoura e cortar flores de laranjeira no ramalhete que está em seu quarto.
realmente tiveste necessidade de um instrumento cortante para isso? Absolutamente. Eu não tinha tesoura, mas me fiz ver assim para que ficassem bem certos de que era eu quem as tirava. Mas o buquê estava sob um globo de vidro. Eu bem podia tirar o globo. Tiraste o globo? Não. Não compreendemos como isso pode acontecer. Credes que um dia chegaremos a ter a explicação desses fatos? Em pouco tempo mesmo. Não apenas o cremos, temos certeza. Quem acaba de responder? Leon ou senhora Caterine? Nós dois. A produção do fenômeno dos transportes vos causa alguma aflição, um embaraço qualquer? Não nos causa nenhuma dificuldade, quando temos permissão, mas poderiam causar, e grandes, se quiséssemos produzir efeitos sem que para isso estivéssemos autorizados. Aqui a gente vai lembrar sobre as circunstâncias, né, em que fenômenos acontecem dentro de um ambiente onde pessoas não têm esse conhecimento. O tipo de susto, de medo, de surpresa que isso poderia provocar causaria nas pessoas muito mais um trauma com relação ao mundo espiritual do que um melhor entendimento do que uma realidade. E continua, do que o entendimento dessa realidade, né? Então foi colocado aqui em cima para nós. Não nos causa nenhuma dificuldade. E Kardec pergunta, quais as dificuldades que encontrais? Nenhuma outra, senão as más disposições fluídicas que nos podem ser contrárias. Aí nesse caso já depende também dos próprios encarnados ali presentes, né, dessa disposição fluídica, se eles podem ou não oferecer esse fluido, e até mesmo das questões de interesse e intenções dos encarnados ali presentes. Como trazeis o objeto? Segurais com as mãos? Não, nós o envolvemos em nós. Aí também já é outra questão já difícil da gente entender. Isso porque nós não temos paralelo aqui no nosso mundo, né? Então, embora eles expliquem para nós como o fenômeno acontece, nós temos uma dificuldade de trazer isso para a nossa realidade, né? Como foi o caso, por exemplo, quando Kardec falava, na Revista Espírita também em 58 ou 59, se eu não me engano, quando falava sobre o fenômeno de movimentação de objetos. Aí então os espíritos diziam que no caso de uma mesa, por exemplo, ela era envolvida por esse fluido e ela não sofria qualquer influência da gravidade. Então não importa se por acaso o espírito pega uma mesa pequena, pega uma mesa grande, não importa isso. O objeto simplesmente não sofre essa influência. E é isso que para nós é difícil de entendermos. Porque para ficar mais claro, nós precisamos de referências aqui no mundo material. Do contrário, fica algo abstrato e que a nossa imaginação não consegue processar, né? Temos que ter ali algo lógico para entender. Deixa eu ver aqui. Tá, então nós o envolvemos em nós. Fabi colocou, né? Quando eu era adolescente, eu e minhas amigas queríamos fazer alguma coisa que não lembro o que era, mas outras meninas iriam chegar e não daria tempo. Naquela época, eu e minhas amigas conversávamos com amigos espíritos por meu intermédio. Eles então disseram que dariam um jeito de atrasá-las. E de fato as meninas se atrasaram porque na época vinham de mobilete e ela quebrou. E do nada voltou a funcionar. Confesso que não acreditei muito que seria obra dos nossos amigos, mas agora estou pensando que poderia ser uma possibilidade, né? Poderiam de alguma forma terem intervido na mobilete? Poderiam, né? Nós temos inclusive no próprio livro dos Espíritos, interferência dos espíritos no mundo corpóreo, né? Então, assim, é possível, sem dúvida, é possível. Mas isso aconteceu? Vai entender, né? Porque muito daquilo que nós vemos, Kardec, inclusive, vai falar sobre isso aqui no decorrer dessa entrevista, dizendo que esses fenômenos de efeitos físicos acontecem com muito mais frequência do que nós imaginamos. Só que, para nós, são eventos do dia a dia. É algo que quebra, é algo que se perde,
é algo que aparece, é algo que bateu. Para nós são fenômenos do dia a dia, do cotidiano. Vai entender, né? O soldado colocou, né? Creio que os sabores do mundo espiritual são bem mais diversificados. Porém, as nossas manifestações no mundo espiritual são principalmente de ordem intelectual, afetiva, né? Pois é. E nesse caso do bombom que a gente falava, ele foi transportado, ele não foi criado, né? E, portanto, então, ele mantém ali, né, todos os ingredientes do mundo físico, né? O Brás colocou nessa matéria, né, entra a desintegração e reintegração da matéria. É demais. Pois é, Brás, isso que é impressionante, né? É bem legal mesmo isso daí. Vamos lá. Então, mais uma vez, né, questão 33, estamos acabando já. Como trazeis o objeto? Segurais com as mãos? Não, nós o envolvemos em nós. Mais uma vez, não entendemos. Traríeis com a mesma facilidade um objeto de peso considerável, de 50 quilos, por exemplo? O peso nada representa para nós. Trazemos flores porque isso talvez seja mais agradável do que um peso volumoso. Me lembro aqui de uma reportagem que saiu, foi acho que nos anos de 1980, naquela época, que falava sobre um fenômeno de efeito físico, nesse caso considerado um poltergeist brasileiro, que aconteceu na região de Foz do Iguaçu, em que um pneu de caminhão apareceu dentro de um quarto que ficava na parte de cima de uma casa, sendo que esse pneu não conseguia passar as escadas que chegavam até esse cômodo de cima e nem passar pela janela. Esse fenômeno vocês encontram num jornal da época publicado na internet. Então era chamado de poltergeist brasileiro. Bem curioso, né? Então a gente vê que não importa tamanho, não importa peso. Se esse fenômeno realmente aconteceu, ele se encaixa nesse tipo de relato que a gente está vendo aqui. E continuando. O peso nada representa para nós. Trazemos flores porque isso talvez seja mais agradável do que um peso volumoso. Por vezes há desaparecimento de objetos cuja causa é ignorada e que se poderiam atribuir aos espíritos. Aí vem aqui, Fabi, que eu comentei agora com vocês. Não apenas nesse caso aqui, né, com relação ao aparecimento ou desaparecimento, né, mas também com outros tipos de fenômenos. Então o espírito responde assim: isso acontece frequentemente, muito mais do que pensais. Tal ocorrência poderia ser remediada se pedíssemos ao espírito para restituir o objeto desaparecido. Então essa questão de aparecer, desaparecer e tudo mais, aí a gente pode achar que perdeu alguma coisa tendo uma interferência. A gente pode achar que foi uma interferência e você de fato perdeu o objeto, né? Então, por isso que para nós é muito difícil você ver ali uma situação acontecendo, mas nos bastidores a gente não tem como prever. É o caso, por exemplo, né, de uma ideia que nós transmitimos. Então, transmitiu aquela ideia, fez aquele trabalho, fez aquele estudo. Como é que você pode garantir que aquilo te pertence ou foi colaborativo com os espíritos? Então, somente nos bastidores que essa resposta pode surgir, mas o fenômeno que a gente observa parece algo simples, algo natural, né? Questão 36. Há efeitos que são considerados como fenômenos naturais e que seriam devidos à ação de certos espíritos? Mais uma vez, Fabi. Vossos dias estão repletos de fatos que não compreendeis, porque não pensastes neles, mas que um pouco de reflexão vos faria ver claramente. 37. Entre os objetos transportados, não se encontram alguns que podem ser fabricados pelos espíritos, isto é, produzidos espontaneamente pelas modificações que esses imprimem ao fluido ou ao elemento universal? Não por mim, pois para isso não tenho permissão. Só um espírito elevado o pode. Ou seja, é possível que seja produzido, né? E mais uma vez, Kardec fala sobre isso. E olha só essa pergunta. Um objeto feito de tal maneira poderia ter estabilidade
e tornar-se um objeto de uso, se um espírito me fizesse uma tabaqueira, por exemplo, poderia servir-me dela? Poderia ter, se o espírito o quisesse, mas também poderia ser apenas para a vista e desvanecer-se ao cabo de algumas horas. Foi o caso que a gente viu lá no Laboratório do Mundo Invisível, que ele fala sobre aquela caixinha de rapé, né? Observação de Kardec. Pode-se classificar na categoria dos fenômenos de transporte os que se passaram na rua de Desnoyers e que relatamos na revista do mês de agosto de 1960, com a diferença de que, neste último caso, são produzidos por um espírito malévolo que apenas deseja causar perturbação, enquanto nos fenômenos aqui tratados são espíritos benevolentes, que procuram ser agradáveis e testemunhar simpatia. Então, nessa rua Desnoyers, só para a gente lembrar, eram pedras de carvão mineral, que eles usavam lá, que atingiam aquela casa, quebrava a vidraça, acertava as pessoas dentro de casa, como eu comentei com vocês. Só que carvão não tinha naquela região. Então Kardec coloca que esse fenômeno que aconteceu na rua Desnoyers, que nesse caso, entre aspas, era algo assombrado, foi inclusive chamado comissário de polícia, feito ali, né, um relato da prefeitura, né, porque era um imóvel alugado, e eles estavam imaginando que era o dono do imóvel que estava provocando aquilo para espantar as pessoas para eles ocuparem o imóvel. Então até a polícia foi envolvida na época. E aí Kardec então coloca que essas pedras que foram então atiradas foram transportadas de um local mais distante para provocar esse temor lá, né? E aí nesse caso um espírito malévolo, tanto que Kardec na época, quando ele evoca o espírito, né, o espírito responde: o que quereis? Quer tomar algumas pedradas? Né, então bem curioso isso tudo. E depois aqui uma nota sobre a teoria da formação espontânea dos objetos. Vide o Livro dos Médiuns, capítulo intitulado Laboratório do Mundo Invisível, que a gente viu lá, né? Então é bem interessante tudo isso que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Então acho que nós paramos aqui. Exato, ó, finalizamos aqui então esse trecho, né? Então o próximo item que nós vamos estudar é o nosso prazeroso capítulo Conversas Familiares de Além-Túmulo, o Dr. Glass, né? Então a gente vai ler na nossa próxima semana. Dudu colocou para nós aqui, né? Obrigado pela colaboração. Aquele que erra através de uma manipulação com a má intenção de prejudicar algo ou alguém, tornar-se-á o espírito mais efêmero e vulgar para os desígnios de sua vida espiritual. Porém, esse fato não é tanto de muita influência e requer uma autorização superior que com certeza evitará e até bloqueará essa função fluídica desse elemento a ser ou não produzido, com relação à autorização que nós comentamos, né? Como é que existe essa permissão? Quer dizer, o espírito não faz porque disseram para ele não fazer, ou ele não faz porque isso é bloqueado. Então a resposta veio para nós aqui, trazendo esse entendimento, né? Obrigado novamente pela orientação. E esse espírito, nesse caso, a gente vê, né? Os propósitos da sua vida espiritual acabam sendo ali simplesmente ignorados, né? Então o espírito vai se atrasando cada vez mais quando ele se prende nessa intenção. A Renata colocou também, né? Eu fico sempre com a sensação de que queremos ainda encontrar a resposta de que os espíritos fazem milagres. E acabamos esquecendo do nosso amigo Kardec, né? Que nossa fé deve ser raciocinada. E para mim vejo que tudo tem uma explicação das leis naturais e divinas, mesmo que ainda não tenhamos a consciência dela ou do conhecimento, né? Até porque também, né, Renata, quando se fala sobre a fé ela é muito mais sólida quando você simplesmente acredita. Quando você começa a racionalizar a fé, ela parece que diminui o valor para nós. Mas a doutrina espírita ela traz exatamente no grande potencial da razão, fortalecendo cada vez mais a nossa fé. Então, assim, mas é muito difícil a gente trabalhar com isso, porque a fé ela mexe com princípios nossos, com elementos interiores nossos, que nós precisamos ainda do espanto, precisamos ainda ser impressionados por ela, para termos esse entendimento sobre
sobre as forças do mundo espiritual, ou até mesmo, né, o poder de Deus para fazer as coisas. Mas aí a gente compreende exatamente, né, que as mesmas leis que criaram o universo, tão poderosas que são as mesmas leis que provocam esses fenômenos. Então, em nada diminui, né, a importância e o valor do fenômeno. Né? Isso que é importante. O soldado colocou assim, um ser vivo acreditar que pode sim, esse pode. Né? Então, uma questão de fé e de vontade mesmo. Né? Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Como eu coloquei para vocês, nós teríamos hoje somente esse artigo, fenômenos de transporte, mas muito mais, né, do que a parte técnica do fenômeno. E como eu falei para vocês, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, dar uma chegadinha aqui no capítulo número... o livre-arbítrio deve ser do terreno e não do espiritual. Né? O capítulo número 5, manifestações físicas espontâneas, dá uma lidinha nesse item do fenômeno de transporte ou de aporte, que aí então tem esse texto completo, algumas orientações de Kardec, participação de Erasto e entrevista também com Erasto sobre, inclusive, Erasto vai falar sobre esse jovem, o Leon, esse espírito que provocou, né, esses fenômenos de transporte de flores, de bombons e tudo mais. Né? Bom, então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Angelina lembrando aqui, né, a passagem de Kardec. Inabalável é a fé que encara a razão em todas as épocas da humanidade. Né? A doutrina espírita se fortalece cada vez mais nisso também. Né? O Fabi também colocou, né, também acredito que ainda não conhecemos muita coisa, né, como Paulo de Tarso diz. Hoje vemos em parte, um dia conheceremos o todo. Né? Então, aos poucos isso vai se manifestando. Até porque também não é uma questão de você esclarecer as pessoas, né? De você dizer para elas que a realidade do mundo espiritual é completamente diferente daquilo que elas acreditam. É importante que você faça uma transição do modo como elas alimentam suas crenças, sua fé, para depois começarem a usar a razão. Nós não podemos violar a crença das pessoas, tirando dela esse alicerce onde elas se sustentam. Então nós precisamos aos poucos, por isso que o mundo espiritual não simplesmente escancara as portas do mundo espiritual para trazer para nós essa realidade, porque isso seria extremamente prejudicial para nós, que ainda temos, né, essa forma de nos relacionarmos com o mundo espiritual. Isso poderia provocar um abalo na estrutura psicológica e religiosa das pessoas que demoraria muito depois para reconstruir.